Impressionante, né? Assustador até agora. Obrigado, Larissa. 12:12. Vamos falar de saúde agora? O Instituto Butantan está recrutando voluntários com 60 anos ou mais para participar do ensaio clínico de uma nova vacina contra a gripe em idosos. Essa nova composição inclui um adjuvante, que é uma substância que potencializa a ação da vacina. O estudo vai ser realizado aqui na capital, em São Caetano e em mais 5 cidades do interior: Campinas, Valinhos, Ribeirão Preto, Serrana e São José do Rio Preto. São esperados 6.900 voluntários. No ano passado, 1.601 pessoas morreram aqui no estado por causa de síndrome respiratória aguda grave. A maioria idosos acima de 65 anos e crianças menores de 2 anos. É uma síndrome, né, que muitas vezes vem aí de agravamento de outras doenças respiratórias, entre elas a gripe. E essa é a Semana Nacional de Combate à Hipertensão. Os médicos alertam para essa doença silenciosa que pode ser grave e levar à morte. Ela não dói, não avisa e está cada vez mais presente na vida dos paulistanos. A hipertensão ou pressão alta já atinge 26% dos moradores da cidade de São Paulo com mais de 20 anos de idade. Ou seja, 1 em cada 4 pessoas, segundo o levantamento da Faculdade de Saúde Pública da USP, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde. Os dados ajudam a explicar outro número preocupante. Só na rede pública estadual, os atendimentos por hipertensão aumentaram mais de 40% nos últimos anos, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Nós convidamos o Dr. Márcio Souza, que é cardiologista, chefe de hipertensão do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, para tirar suas dúvidas, trazer informação para a gente agora nesse dia super importante. Doutor, bem-vindo aqui ao SP1. Eu que agradeço. Obrigado. Boa tarde. Obrigado pelo convite. A gente vive numa cidade que é estressante aí por natureza, tem muito trânsito, né? A gente viu que esse aumento do tempo de deslocamento nos ônibus é uma coisa que afeta. Essa vida urbana acaba contribuindo para uma pressão alta de alguma forma? Não há dúvida. Essa vida estressante, além da poluição, a gente já tem isso identificado nos estudos. É fato que você ter estresse e você ter essa poluição vai fazer com que as pessoas fiquem mais hipertensas. Isso já é bem monitorado. Doutor, estamos na hora do almoço, né? Aqui no SP1, muita gente comendo, em casa, no restaurante. Comer fora todo dia pode ser ruim para a pressão? Depende muito do que a pessoa come? Como é que funciona isso? Depende muito do que a pessoa come, né? Mas é fato que para a hipertensão precisa ter um limite no sal. Então, a pessoa que já é hipertensa, essa tem que ficar... Os estudos já mostram que a gente substituir por um sal, que a gente diz light, que tem potássio junto do sódio, então meio a meio, já diminui a pressão. Então, você que não é hipertenso, você previne. Se você já começa com menos sal, vai dar bom, porque você vai prevenir o surgimento da hipertensão. E a gente sabe disso, né? Quanto menos sal você come, menos a sua chance de se tornar um hipertenso. Ou seja, tem que ter uma dieta mais regrada. Quando você come fora, você não sabe exatamente qual foi a quantidade de sal que o restaurante colocou, né? A gente tem aquele mindful eating, né? Então, olha para o seu prato. O que você está comendo? Você está trazendo a proteína, está trazendo o carboidrato, está coloridinho ali seu prato. E não caprichar ali, não. Tira o sal da história, tempera com outros temperos, mas saleiro não com passa sal. longe. Saleiro fora. Pimenta pode botar? O pimenta Pode. também tem alguma quantidade de sal ali? Pode, também tem, mas então tudo no limite, tá certo? Então, assim, você pode substituir pela pimenta, que vai realmente trocar, porque o grande vilão da hipertensão é o sódio. Então, assim, o sal, ele tem 40% de sódio. Então, 60% é cloreto, 40% é sódio, 60% cloreto. Então, o vilão é o sódio. Então, se você trocar esse sódio, é onde está o sal, é o que tem mais sódio, troque por outros temperos e pode colocar pimenta. Então, tá num restaurante aí, tá almoçando fora, capricha mais na salada, porque você sabe que não vai ter sal. Perfeito. E não bota o salzinho, né? Perfeito. Vamos falar um assunto aqui que muita gente confunde. Por exemplo, é mito ou é verdade que o café aumenta a pressão arterial? É verdade, o café aumenta a pressão, mas é de uma forma fugaz. E se você faz uma ingesta pequena, 2 a 3 xícaras por dia, não vai ter qualquer impacto. O problema é o exagero. É você usar bastante, porque a cafeína ela aumenta o batimento cardíaco. Então, o que ela faz? Um dos componentes de aumentar a pressão é batimento cardíaco. Então, você tomou o café, vai aumentar o batimento. Cronicamente, aquela pessoa que fica usando o café e gerando esse desgaste cardíaco, ela pode, no futuro, uma quantidade exagerada, vir a se tornar mais hipertensa por esse estresse. Mas se toma pouco café, aumenta só um pouquinho naquele momento. Não tem... Exatamente, é depois só no momento. O corpo volta ao depois normal. Ele volta ao normal. Álcool. Álcool aumenta a pressão, então, de novo, existe uma curva dose-resposta. A gente sabe hoje a cardiologia hoje mudou. Os primeiros estudos observacionais, eles traziam que o álcool seria até bom para o coração, mas o fato é que hoje o ideal é 0. Né? Então, o recado aqui para o paciente que é hipertenso e que vai fazer uso do álcool, não suspenda a sua medicação. Então, se vai tomar uma cervejinha no final de semana lá, o ideal é 0.
lembrando bem, mas se vai tomar, continue com a sua medicação. Só que a quantidade do álcool, né, se passar de 2 doses por dia para homem e 1 dose, que seria uma latinha de cerveja, já começa a ficar num padrão de você ter uma prevalência maior, uma probabilidade maior de você se tornar hipertenso. Tem um hábito que é relaxante, né, doutor? E muitas vezes fundamental, principalmente nos dias mais frios, que é um banhozinho quente, um banho gostoso. É mito ou é verdade que o banho quente interfere também na pressão? Aí, no caso do paciente que é hipertenso, vai ser interessante porque ele vai baixar a pressão, né? O que é quente, ele baixa a pressão. Então, um paciente que já é hipertenso vai tomar um banhozinho quente, a tendência é que a pressão nivele. Ajuda nesse caso, Isso, né? no caso do banho quente. Né? O banho frio vai fazer, assim como a temperatura, se está muito alta, ela vai contrair os vasos. Então, o banho frio contrai os vasos, o banho quente, ele vasodilata. Então, para o hipertenso, é até bom, mas só não pode estar muito bem tratado, porque às vezes tem pessoas que têm a pressão até normal, então um banhozinho quente dá até aquela relaxada demais, baixa até a pressão, tá? Mas banho frio é o que vai fazer subir a pressão. Agora, para quem tem pressão baixa, aí o perigo é o banho quente, né? Exato. Porque de repente pode até desmaiar, exatamente. Passa muito tempo no banho. Exatamente isso. Outra dúvida aí, no banheiro, inclusive, aí, segurar o xixi aumenta a pressão, isso é mito, isso é verdade? Isso é verdade, tanto que no consultório médico, se você tiver com vontade de fazer xixi, você tem que, antes de passar em consulta, de medir a pressão, você tem que esvaziar a bexiga, porque reter xixi vai fazer com que sua pressão aumente. Então, também é fugar, também é naquele momento. Então, vai medir a pressão, tem que tirar o xixi da bexiga, tá bom? Então, isso fica de recomendação para todo mundo que for fazer essa medida nos consultórios. Última pergunta desse nosso primeiro tempo aqui, já que o senhor falou do consultório, né? Muitas vezes a pressão aumenta justamente porque a pessoa vai ao médico, ali na frente do médico. É a famosa hipertensão do avental branco, né? Então, assim, muitos médicos hoje já não usam branco, mas ficou caracterizado, ou seja, o paciente vai ao médico, vai medir a pressão sobe. O vaso é arisco daquela pessoa. Doutor, eu tô aqui tranquilo, eu tô sossegado, não tô tendo nada. Mas a pressão sobe, vai para 15/10. Fica nervoso, né? Fica nervoso, exato. É a ansiedade e o vaso responde de uma forma mais rápida. E aí, quando ela sai do consultório, a pressão tá normal. Doutor, minha pressão aqui em casa, medi a pressão aqui da minha vizinha e tá normal. Isso é hipertensão do avental branco, não precisa de tratamento. Mas isso identifica o risco dessa pessoa no futuro se tornar hipertensa. Boa. Por isso que muitos médicos hoje medem a pressão no começo e dão mais um tempinho, conversam e medem de novo, né, Perfeito. doutor? O ideal é fazer 3 medidas. Na verdade, uma medida isolada, ela não vai fazer o melhor diagnóstico. E o mais importante, Alan, é fazer a medida fora do consultório, que a gente chama de medida residencial ou até aquela mapa, que é o aparelho de 24 horas. Isso sim vai fazer o melhor diagnóstico da Vamos falar mais pressão. sobre isso daqui a pouquinho, né? Depois do intervalo, o doutor Márcio volta e você pode, claro, aproveitar essa oportunidade para mandar sua pergunta pelo nosso QR Code que aparece aqui no cantinho da tela e, claro, seguir o SPU nas redes sociais, @sp1.globo. Doutor Márcio, até já. Valeu. Dentro de um hospital em São Bernardo do Campo,